Olha quem está aqui participando do vídeo. Como se tornar um filmmaker em 2024? Nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho, qual a melhor forma, qual o melhor jeito, qual o melhor caminho que você pode tomar para se tornar um filmmaker nesse ano de 2024. Nesse vídeo eu vou falar sobre o mercado, sobre áreas de atuação, sobre escolas e cursos, sobre equipamentos, câmeras e lentes, que tanto os filmmakers adoram, e também sobre comportamento, né? Um fator muito importante. E se você não conhece o canal, clica aqui, se inscreve, é importante para você ficar sabendo, para você receber as chamadas dos novos vídeos. Clica no like, porque a maioria das pessoas esquece de clicar no like. Ela gostou, assistiu o vídeo, foi útil para ela, ajudou, mas ela esquece de clicar no like. Então, clica no like agora. Se você não gostar, no final ali você dá o dislike, é um direito que você tem, tá tudo certo. E também deixe seu comentário. Diz se você concorda, se você não concorda, se você acha que tem outros caminhos também, e vamos estabelecer um bom papo aqui. Como que está o mercado em 2024? O mercado para um filmmaker? Eu acho, na minha opinião, que é o melhor momento que você que quer começar ou que está começando e quer entrar nesse mercado, quer pular de vez, está fazendo uma transição de carreira. Eu acho que é o melhor momento para você se tornar um filmmaker. Por quê? O mercado está muito aquecido, para você ter uma ideia. Eu nunca vi um nível de consciência tão grande, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu vivo. Todas as empresas, pessoas, profissionais, pequenas empresas, médias empresas, as grandes empresas, elas estão percebendo a importância, e não só a importância, mas a necessidade de você ter um filmmaker ali para criar o seu conteúdo, fazer as suas mídias, trazer essa informação de qualidade, auxiliar nessa produção toda. Tá, isso pode ser só uma opinião, mas agora eu vou para fatos. Esse final de semana eu tava no Festival Interlagos. O Festival Interlagos é o maior festival automobilístico da América Latina. É um festival enorme, várias montadoras, muitas marcas, muitas empresas, um festival enorme, legal. E eu fui lá gravar para a World Film, que é uma distribuidora de películas automotivas. O Insufilme, conhecido como Insufilme. Chegando lá, né, fui fazer o trabalho para eles e me deparei assim com um monte de filmmaker, muitos filmmakers. Tipo, encontrei vários amigos, várias pessoas que eu não via há muito tempo e muitas outras pessoas. Então, eu brinquei até com eles, falei, cara, tem mais filmmaker aqui do que convidados, né? Então, cada empresa, cada stand tinha um monte de filmmaker. Tinha os filmmakers do evento em si, que estava fazendo a cobertura, tinha a imprensa, tinha os filmmakers de cada stand, os filmmakers de cada montadora, e existe até o filmmaker do filmmaker. É o exagero, é o filmmaker do filmmaker. Se o profissional precisa de um filmmaker, o filmmaker também precisa de um filmmaker para fazer o material dele, porque na verdade, para se gravar fica até um pouco complicado, mas enfim. É, isso foi uma comprovação, porque em tantos anos, 20 anos trabalhando nessa área, eu nunca vi tanto filmmaker dentro de um lugar. E olha que eu já trabalhei em evento, já fiz muitos eventos há muitos anos. Recentemente eu tenho feito também, mas esse tá explodindo. Então as pessoas estão entendendo a necessidade. Um outro panorama do mercado é que todo evento vai ter filmmaker, seja um evento de casamento, seja um evento social, seja um evento de um aniversário, seja um evento corporativo, seja um evento como esse festival, sempre vão ter filmmakers. Hoje você vê que todo mundo quer criar conteúdo, e é necessário, porque todo mundo precisa criar conteúdo. Não é todo mundo que vai realmente contratar o filmmaker, mas uma maioria vai. Pequenas empresas vão, grandes empresas vão. Então, isso abre gancho para a gente ir para o próximo tópico, que é falar sobre as áreas de atuação, né? Então, um filmmaker, ele pode atuar em diversas áreas, tá? Ele pode atuar em todas. É muito difícil porque você vai se especializando em alguma área, mas você pode atuar em guerrilha, publicidade, cinema, TV, eventos, casamentos, aniversários, criação de conteúdo, CLT, sim, é uma nova categoria. Hoje, dificilmente você via antigamente empresas tendo um CLT como videomaker, como filmmaker.
Será praticamente impossível. Isso só na Globo. Empresas de mídias, no geral, tinha operadores de câmeras e tal. Hoje não, hoje tem o Filmmaker, que eu vou gravar um vídeo explicando para vocês a diferença do operador de câmera, do filmmaker, do videomaker, do cinegrafista. São muitos nomes para muitas funções e eles têm sim a sua diferença. Mas então, escreve aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre isso também, que afinal posso fazer um vídeo, vocês podem ter interesse, mas enfim. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mostrando essas pequenas diferenças, tá? Mas hoje em dia sim, tem procura de vagas na Cato, tal, tem muitas empresas aí querendo empresas que não são, tá, de mídias, não são produtoras, né, que seria mais normal ter um CLT ali dentro. É, as empresas que tem o filmmaker ali que faz todas essas funções. E locadores de equipamentos. Sim, você precisa entender desses equipamentos, né? Dificilmente vai por alguém ali que não entende. Claro, se for uma recepcionista, uma secretária, ok. Mas para essa função de alugar, limpar, de separar, carregar as baterias, alguma pessoa que tem algum conhecimento sobre vídeo, e geralmente um filmmaker ou alguém que está começando na área também. Tá? Então, essas áreas, diversos tipos de áreas, né? Só comentar uma aqui que é a guerrilha, tá? Quando eu falo o filmmaker de guerrilha, eu esqueci de pôr uma aqui, que é o filmmaker independente. Gente, eu sou das antigas, tá? Eu faço tudo no caderno. Eu, eu tenho a necessidade de rabiscar, escrever, as minhas ideias fluem assim, então eu escrevo tudo na mão. E eu gosto de consultar, porque isso foi preparado para entregar para você. Tá? Então, guerrilha e filmmaker independente pode ter uma semelhança aí. Eu vou explicar. Guerrilha é aquele cara que vai fazer tudo, sabe fazer tudo, né? Ele vai fazer todas as funções que nós vamos falar no próximo tópico. E o filmmaker independente é aquele que é o microempresário, o nano empresário, é aquele que pode fazer o freela, pode atender o próprio cliente, né? Faz prospecção, atendimento, venda. Vai lá, grava, edita, entrega, recebe o feedback, altera, faz todo o processo, recebe, emite nota. Então, é uma microempresa, uma nanoempresa, e também é um filmmaker. Então, vamos dizer que é um empreendedor, tá? E só para listar um pouquinho essas funções que uma pessoa pode fazer dentro desse mercado, tá? Ele pode ser um filmmaker, como o nome já engloba muitas coisas dentro, ou ele pode ter pequenas funções dentro de algumas empresas, como um operador de Steadicam, um operador de grua, um operador de câmera, um foquista, um assistente de câmera. Eu vou fazer um vídeo explicando todas essas funções também, se você quiser saber. Eu vou anotar aqui vídeo sobre funções. TDAH, gente, eu não posso perder o gancho, então eu vou anotando. Um assistente de câmera. Se você não sabe, coloca aqui que eu vou explicar em detalhes o que faz um assistente de câmera. Um gaffer, um assistente mesmo, assistente geral, um operador de áudio, o próprio operador de câmera, né? Um logger, um assistente de direção, um continuista, um roteirista, e aí vamos para muitos istas e muitas funções, o cafezista, o servidorista, um monte de ista que tem dentro de funções não só de produtoras, mas de empresas de mídias, e são funções que tá dentro do audiovisual aí também, tá? São habilidades que vão ser úteis para um filmmaker, principalmente os filmmakers independentes, freelancers, tá? E que você pode atuar dentro desse segmento se você se identificar mais intensamente, né? Aí a gente pode ir para outras também, diretor de arte, diretor de fotografia, é, cenografista, produtor, né? Mas aí a gente começa a sair muito dessa parte da mão na massa que o filmmaker faz, né? Tem o cara que desenha lá o storyboard, aí vem editor, motion effects, VFX, e a gente começa a ir para várias outras vertentes que também são importantes aí, tá? Ahn, Pegando o gancho aqui, para começar,
Eu preciso estudar. Posso ir direto, sem fazer nenhum curso? Pode, não existe nenhuma regulamentação hoje. Quer dizer, existe, tá? Existe uma regulamentação que chama DRT. O DRT, para algumas funções dentro de televisão, por exemplo, um operador de câmera tem que tirar esse DRT, o que obriga ele a fazer um curso que entrega um DRT. Tá? Basicamente, aprende a operar a câmera. Fora isso, todos os outros mercados não dependem muito da sua formação. Isso é bom ou é ruim? Sei, eu acho que de certa forma é bom, porque não é o fato de você não ter feito um curso em Londres que vai dizer que você é um profissional ruim, né? Mas muita gente entra no mercado aí, muita gente entra no mercado sem preparação nenhuma. Tá? Então, é interessante que você estude? É fundamental? Eu diria que é, tá? Eu mesmo comecei sem estudar assim formalmente, né? Eu fazia as minhas pesquisas, mas eu diria que você começar, eu diria que você começar sem estudo vai te dificultar muito o processo. Você pode cortar muito caminho estudando. Então eu separei aqui alguns cursos e escolas sobre audiovisual, pode te auxiliar aí na sua escolha, né? Então eu separei aqui algumas coisas grandes, interessantes, como o New York Film Academy. Se você tem possibilidades financeiras de tempo e ambição, né? New York Film Academy é uma das mais conhecidas escolas aí de cinema, né? Tem a Los Angeles Film School, tem a VIGIC, que é uma das mais antigas escolas de cinema da Rússia, do mundo, né? Na verdade. Então formou muita gente importante aí, formou todo o mercado norte-americano de cinema veio da Rússia, tá? Se você não sabe. Então Eisenstein, vários caras aí que trouxeram toda a sequência de lógica que a gente segue no cinema hoje. Aqui no Brasil, a gente tem a AIC, Academia Internacional de Cinema, e se você for fazer uma pesquisa aí, muitas universidades estão oferecendo curso de tecnologia para filmmaker. Então, se você percebe que as faculdades estão colocando estudos de formação para um cargo, é sinal que o mercado está aquecido, é sinal que as empresas estão sedentas por profissionais nesse sentido. E isso só vai crescer, só tende a crescer. Porque se tem todo esse movimento, a digitalização, então esse movimento ainda tende a crescer. Então, reforçando mais uma vez aqui, é muito importante que você. É muito importante, não. Reforçando mais uma vez aqui, é um sinal bom. Se você quer vaga, se você quer emprego, se você quer espaço para ganhar dinheiro, você tem um espaço aí, tá? E nós temos os cursos online, né? E cursos online e mentorias, né? Que a gente vê alguns aí hoje no mercado. Eu digo isso como um ponto positivo, porque na minha época, 20 anos atrás, isso não existia. Não existia curso online, não existia essa formação toda mastigadinha e pronta com esses equipamentos maravilhosos que temos hoje, tá? Por exemplo, eu mesmo tenho um método que eu criei que chama Guia Definitivo do Filmmaker. Esse Guia Definitivo do Filmmaker, ele vai da base, né, de quem precisa aprender aquele básico que é operar a câmera, entender como a câmera funciona, para a partir daí para os movimentos de câmera, entender as lentes, os equipamentos, direção de fotografia, iluminação, edição, toda a parte completa para que você se torne um filmmaker completo. Esse guia, vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer, se você quiser. Tem uma aula, inclusive, gratuita aqui que chama Mãos de Margarina. Não seja um mão de margarina. Essa aula gratuita vai mostrar uma aula completa, tá? Uma aula mesmo, não é um vídeo do YouTube. Nada contra o vídeo do YouTube, estou fazendo um aqui. Mas essa aula vai mostrar todos os passos que você tem que você precisa ter para ser um filmmaker firme. Essa é uma das habilidades fundamentais para um filmmaker se destacar hoje em dia, apesar de todos os equipamentos para ajudar nesse processo, tá? E então acessa aqui o link, vem conhecer essa aula gratuita, é uma aula bem completa. E, e tem também os conteúdos gratuitos no YouTube, que já é uma maravilha, porque
Antigamente, antigamente, como eu disse para você, a gente não tinha essa opção de cursos ou de vídeos gratuitos explicando várias coisas sobre o audiovisual. A gente tinha que fuçar mesmo, tinha que assinar revista e tal. Então aproveita, porque isso pode ser um pontapé inicial até que você escolha um curso para você começar. Mas uma coisa que eu recomendo fortemente é que você não deixe de estudar, porque o conhecimento ainda é fundamental para que você se destaque dentro de qualquer cenário aí profissional. É necessário ter um equipamento para começar como filmmaker? Se você quiser ser um filmmaker independente, sim. Se você não necessariamente quiser ser um filmmaker independente, um empreendedor, não necessariamente. Apesar que, se você for um filmmaker independente, você pode sim começar sem um equipamento, é só você alugar. Agora, difícil você ser um filmmaker independente começando do zero sem ter um equipamento, porque você não vai nem praticar isso, então você precisa praticar. Eu tô há 20 anos no mercado, eu poderia não ter uma câmera. Para qualquer job que eu feche, eu posso alugar uma câmera e eu resolvo isso, tá? Fora que eu tô gravando um vídeo aqui, ter uma câmera me facilita. Vou fazer algum outro trabalho, a câmera facilita, ela se paga muito facilmente. Então eu diria que vale a pena. E sim, é necessário você ter uma câmera para ser um filmmaker independente. Agora, se você vai ser um CLT, se você vai trabalhar dentro de uma produtora ou uma emissora de TV, não necessariamente você precisa ter. Mas se você gosta disso, possivelmente você vai querer ter um equipamento, tá? Mas para começar, necessariamente, se você vai começar dessas formas, trabalhando como assistente, dentro de produtoras, emissoras de TV, empresas de mídias, não necessariamente você precisa ter para se tornar um filmmaker ainda em 2024, tá? É muito importante isso. Dá para ser isso de uma forma mais rápida. Você não vai se tornar o pica das galáxias em 2 meses, mas dá para a gente fazer isso de forma mais rápida, tá? E falando em equipamento, para você começar, vamos dizer assim que quais são os equipamentos mais interessantes para você que quer começar agora, tá? Você que é iniciante. Agora, num geral, para você entender quais os equipamentos você precisa ter para você começar, você precisa ter uma câmera híbrida, uma câmera mirrorless. Não dá para você ter uma câmera muito amadora, muito de entrada. Você não precisa ter uma câmera de cinema digital, mas também você não pode ter uma câmera muito antiga, muito defasada, né? Então você tem que ter uma câmera aí que grave pelo menos em Full HD, um 4K já é bem-vindo, né? Com lentes intercambiáveis, uma mirrorless que já tem sistemas mais modernos, que já vão gravar arquivos mais interessantes, que tem acesso a acessórios mais profissionais e tudo mais, tá? Lente, então uma lente do kit aí não é tão aconselhável, se você está começando não tem cliente, tudo bem, para você treinar, mas quando você estiver já atendendo, é interessante que você tenha algumas opções de lentes, tá? Então, demanda aí um certo investimento. Um gimbal, tá? É muito importante que você tenha um gimbal. Pro filmmaker, hoje eu estava comentando lá com um amigo meu, Jailton. Abraço, Jailton. É, a gente foi almoçar, então as mesas ali, a cada mesa tinha um gimbal. Como eu disse, tinha mais filmmaker do que, do que convidados. Então a cada mesa você via um gimbal em cima, parecia um vaso. Então é um equipamento sim necessário. Filmmaker que não tem gimbal hoje tá vacilando grandão. Tá? E um tripé. Obviamente tem que ter um tripé bom. Então os equipamentos básicos: câmera, lente, claro, as baterias, cartões de memória, óbvio, gimbal e tripé. Precisa ter isso, tá? Se você quer ser um filmmaker independente. O primeiro comportamento que você precisa ter é vontade. Vontade para pesquisar, vontade para estudar, vontade para se interessar. Pode ser óbvio para muita gente, mas é muita gente acomodada, preguiçosa. Ai, mas eu vou ter que carregar cabo, mas eu vou ter que ficar puxando fio. Cara, eu faço isso até hoje, tá? A gente carrega fio, a gente carrega mala, a gente carrega pilha, a gente faz isso. Então, o assistente vai auxiliar um profissional nisso. Porque o profissional tá ali gravando, ele já é experiente, ele precisa desse apoio e ele precisa de gente dedicada, né? Às vezes eu tinha assistente, né? E eu olhava pro cara, eu precisava de uma lente, precisava de uma coisa. Cadê o assistente? O cara sumia. Então, assim, você precisa ter vontade. E você precisa ser proativo. Você precisa
estar atento ao que está acontecendo. A pessoa fez um movimento, o cinegrafista, o filmmaker fez um movimento, você já está ali, precisa de algo, é uma lente, é uma bateria, a pessoa pede, você vai rapidamente, busca e volta. Não é aquela coisa que você vai devagar e some, vai no banheiro, volta, o cara já precisando de outras coisas. Então, o assistente é para assistir, se não, para que pagar o cara, né? Então, e aonde você vai aprender, né? Além de fazer esse processo, você vai aprender com ele. E o filmmaker, ele geralmente gosta de ensinar. Ele não vai tratar mal quem está afim de aprender. Ele vai curtir fazer esse processo, né? E você precisa estar interessado, ver os movimentos desse cara, entender o que ele está fazendo, os porquês. Pode até perguntar, claro que tem momento que vai encher o saco, tem momento que você tem que esperar um pouco e conversa isso depois, mas tem momentos que vai ter espaço para ter uma explicação e tal. Ter uma ação. Então, o segundo ponto é interesse, né? Porque você mostra interesse em aprender. Porque não tem nada mais chato do que aquele assistente que só deu a pilha ali, deu uma bateria, buscou uma coisa ou outra, você vai explicar algo pra ele, ele tá cagando. Então, esse cara não tá afim de seguir na carreira, não vai ter evolução. A premissa na minha época era todo assistente quer virar um filmmaker ou um fotógrafo, porque senão ele tá fazendo o que ali? Tudo bem, você pode ser um assistente para uma renda extra e deixa claro isso, né? Porque a pessoa ali não é obrigada a saber o que você pensa e o que você quer. Se você não tem interesse, tá tudo bem, mas deixa claro. Eu mesmo tenho um assistente aí, o João, que ele quer ser roteirista e tal, mas ele vai, faz as funções ali, é até interessado nessa questão sobre operação de câmera, sobre filmmaker, sobre direção de fotografia, mas não é o objetivo final dele. Mas mesmo assim, é um cara interessado e disposto, tá? Esse comportamento, importante. O outro, educado. Educação básica, conversar com as pessoas, sorriso no rosto, falar bom dia, falar obrigado, com licença, por favor, são ferramentas fundamentais para todo ser humano, mas para nós que vamos lidar com pessoas o tempo todo, isso aí é mais do que fundamental. Tá? Pontual é um ponto, pontual é um ponto, pontual é um ponto complexo. Eu tô falando isso não é à toa, tá? Isso acontece com pessoas que estão em eventos ou profissionais que estão nessa situação. Cara, marcou as duas, chega a 1h30. Ah, mas não tem mais, cara. Sai, mas tinha trânsito, mas o ônibus sai mais cedo, cara. Não tem desculpa, cara. Pontualidade é um negócio complicado. A gente sempre chega antes. Eu marco às 3, eu chego às 2. E às 3 já é antes, porque o negócio vai começar às 5, eu tenho que chegar às 3. Eu chego às 2, porque pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um trânsito, pode furar um pneu, pode bater o carro, o Uber pode atrasar, o seu ônibus pode perder o ônibus, não sei a forma que você vai, mas se programa para ir mais cedo. Dedica o tempo para isso, porque você chega com calma, você vai tranquilo, você não chega ansioso, a pessoa vai te respeitar, as pessoas vão te respeitar, você vai ser melhor visto. Então, pontualidade é um negócio importante, tá? É, sobre comunicação, né? Saber se comunicar. Saber se comunicar é expressar as suas intenções, expressar o que você quer, o que você precisa e buscar saber do outro o que ele também precisa, né? Então, se você tem interesse na área, você expressa, você se comunica. Se você precisa de algo da pessoa, você se comunica. Se tem algo que você não está contente, expresse isso, se comunique de forma educada, né? Então, tenha essa forma de se comunicar. Não pensa que, mas isso é óbvio, isso ele tem que deduzir, isso ele já sabia. É, quem deduz perde. Então a gente tem que comunicar e sempre. Se você precisa ir no banheiro, pergunta. Eu posso ir no banheiro? Não é uma questão de escola, que você tá bem, mas pode ser que você saia ali num momento crítico. O cara fala, não, espera um pouco, dá para segurar? Segura um pouquinho que é importante. Agora, acabou, o cara já fala, vai lá, corre lá. Cara, tô com fome, a gente vai almoçar que horas? Não é chato isso, mas você não vira o chato de ficar perguntando que horas vai embora, ou que horas almoça o tempo todo. Mas é importante dizer que você está com fome, é importante quando nós vamos parar, porque você não sabe como o outro trabalha. Se você já trabalha com a pessoa há muito tempo, tudo bem, você já conhece o padrão, né? Já tem até mais liberdade. Mas é importante que a gente se comunique, que a gente expresse as nossas vontades, com educação, com respeito, né? Que hora nós vamos almoçar? A gente vai almoçar daqui 2 horas. Poxa, será que eu posso comprar uma barrinha de cereal? Será que eu posso comprar um salgado? Será que você me arruma um salgado? Eu tô com muita fome.
e as pessoas trabalham melhor, assim. Então, é importante essa troca. Se não houver troca, o negócio fica complicado, aí você fica de cara feia, aí o cara vê que você tá de cara feia, ele fica bravo também. E eu tô falando para você que tá, de repente, uma função de assistente, mas você também como filmmaker, né? Você, filmmaker, tem que se comunicar tanto com o seu cliente, quanto com quem você está gravando, que você vai ter que dirigir. Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Com o seu assistente. Você percebeu alguma coisa, você pergunta para ele, cara, tá tudo bem? Você tá bem? Você precisa de algo? Né? Ele tá ali para te servir, mas você também a ele. Cara, eu preciso de você aqui, preciso de você atento, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, você tá com fome, se preocupe com as pessoas que você tá trabalhando ali também, um assistente de áudio, ou a equipe que você tá dirigindo. Galera, tá todo mundo bem? Se você percebe uma queda, assim, tá todo mundo cansado, vamos fazer uma pausa, vamos tomar água. Se é algo que não dá para parar, gente, segura mais um pouco. Daqui a pouquinho a gente trabalha, daqui a pouquinho a gente para, a gente toma um café. Então se preocupe também com as pessoas e pergunte. Não fique com raiva da pessoa. Nossa, a pessoa tá de mau humor, a pessoa tá chata. Você não sabe o que rolou no dia dela, no caminho dela, na casa dela. Não é um problema seu, mas não custa perguntar para mostrar que você se importa e pedir ali a atenção dela, a atenção da pessoa, a dedicação. Fala, eu preciso de você inteiro, eu preciso de você atento aqui, eu preciso... porque a gente não sabe o que está passando do outro lado. Então se comunicar é importante demais, tá? E se relacionar bem com todos. Com todos eu digo da tia da faxina ao presidente de alguma empresa. Com todas as pessoas, tratar com educação todas as pessoas e se relacionar bem com todas elas. Porque, afinal, tudo se trata de pessoas. A gente faz vídeo para as pessoas que vão vender coisas para as pessoas, que vão atender as pessoas e que vão trabalhar com pessoas. Tudo se trata de pessoas. Fazer um pequeno overview aqui. Então, para você se tornar um filmmaker em 2024, né, é importante que você entenda que tem mercado, as áreas de atuação, as possibilidades de funções que você pode ter ali, os equipamentos que você precisa ter para começar e principalmente o comportamento que você precisa ter para ser um filmmaker. Ah, os cursos e escolas também, né? Quais cursos e quais disponibilidades que você pode ter aí no mercado hoje. E principalmente os comportamentos que vão ser mais valorizados dentro do mercado. Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que essas dicas, esses pensamentos e essas opiniões possam ter ajudado você a mudar de ideia, tomar uma decisão e buscar aí o que você precisa para ser um filmmaker e um filmmaker de sucesso em 2024. Até o próximo vídeo.